Bom dia, irmãos e irmãs. Amém. Bom, vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 6. Amém. Amém. Essa é uma data importante, né? Responsabilidade aqui, né? Dia 24. E apesar de não ser uma das festas, né, oficiais da palavra, não tem como negar que o nascimento de Jesus foi algo muito importante. Então a gente viu, o pastor leu alguns textos aí, os céus testemunharam do nascimento de Jesus. E que a gente possa, né, aproveitar essa data, nós que conhecemos a Cristo, que temos Ele como Senhor, como Salvador, que a gente possa aproveitar. E antes de começar, deixo aqui um pequeno testemunho sobre o Natal. Talvez possa ter compartilhado com alguns já, mas na China, alguns missionários que eu conheci e tal, e muitos deles eram estudantes universitários, porque eles iam lá para aprender o chinês, enquanto faziam o trabalho e tal, aprendiam a língua, e por tabela também já tinham visto ali para poder ficar. E em diversos lugares ali, para não falar em todos os lugares, você tem restrição realmente para pregação. Pelo menos ali em 2005, 2006, quando eu estava. E eles falavam que quando chegava o Natal, que é estranho você estar num lugar que o Natal não é nada, não é feriado no Natal, é um dia normal, como se fosse 7 de fevereiro. Tem algum feriado em fevereiro, 7? Então não, então, 7 de fevereiro, né? Absolutamente nada, tem algumas luzinhas, alguma coisa, principalmente em alguns lugares, tal, mas não é nada. E eles chegavam para os estudantes ocidentais, que eu vou falar que quase que 100% eram missionários. Vocês são lá ensina para a gente do Natal. Aí juntava todo mundo ali para eles poderem falar do Natal. E evidentemente que eles faziam o quê? Eles faziam um culto, óbvio. Porque aí eles estavam com aval ali para poder pregar de fato de Jesus e falar da vida de Jesus. E era algo muito tremendo, né? Eles vinham ali com toda a aí de fato mesmo, com toda a autoridade, e falavam para todo mundo coisas que eles jamais poderiam talvez falar. Então que nessa noite, talvez vocês vão receber pessoas em casa, nessa noite aqui da véspera de Natal, ou amanhã, dependendo da tradição aí de cada família, às vezes é à noite e no almoço. Que eu encorajo vocês, se vocês não fizeram, prepara uma reflexão, prepara uma ministração sobre o Natal, principalmente se você for receber na sua casa, prepara alguma coisa, é Natal, mesmo que as pessoas não, talvez seja um momento que exista um pouco mais de abertura, talvez, mas com certeza tem toda... A gente não precisa de desculpa nenhuma para falar de Jesus, mas já tem toda essa situação. Então prepara, dá tempo de preparar, prepara. Eu lembro de um amigo meu que tinha aqueles amigos secretos ali de Natal, e aí ele e a prima eram cristãos, e ele falou: olha, o meu presente hoje é diferente, meu presente hoje é falar daquele que faz aniversário hoje, a gente sabe que não é. E aí ele foi lá e pregou sobre Jesus. Prepara uma palavra. Se você estiver na casa de um familiar, pede, por favor, posso trazer uma reflexão? Existem coisas, o Espírito Santo atua em nós, ele habita em nós, então que Ele possa nos usar poderosamente essa noite. E, além do peru, além da confraternização, além de tudo aquilo, que a gente possa também, que seja o principal, né, lembrar, né? A gente não precisa ser lembrado disso. Eu espero, né, que o Natal não seja um dia que Jesus seja mais presente na nossa vida. Pelo contrário, que seja igual a todos os outros, que Jesus já seja
totalmente presente na nossa vida em todos os dias. Mas que a gente possa lembrar para aqueles que não lembram que Natal fala de Jesus, que Natal fala do nosso Senhor. E como a gente cantou aqui, essa história aconteceu. E ainda continua acontecendo. E o Senhor, Ele é fiel. Que vire, se tem a tradição do Peru, se tem a tradição do, nem lembro mais direito, chocotone, panetone, que seja algo que Jesus seja engrandecido. E principalmente, irmão, se você recebe na sua casa, principalmente isso. Mas vamos ler aqui, João capítulo 6, versículo 60. Até 68, acho que eu falei 66, mas é 68, me perdoa. É um texto bem conhecido, principalmente o finalzinho, que Jesus faz uma pergunta para os discípulos e Pedro traz uma resposta muito forte. Mas vamos lá. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito que vivifica, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o haviam de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Amém. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pelo teu poder, te agradecemos, Pai, porque o Senhor, Pai, veio, Pai, nesse dia que celebramos, Pai, o seu nascimento, mesmo sabendo que o Senhor não nasceu no dia 25 de dezembro, mas que o seu nome possa ser engrandecido, Pai, em todos os lugares, Pai. Que aqueles que não te conhecem, Pai, que o Senhor possa nascer aí na vida de cada um, Pai. Nós te louvamos, nós nos entregamos tudo que temos, Pai. E clamamos, Pai, que o Senhor possa nos conduzir a cada dia, Pai, nos teus caminhos, Pai. Que os nossos olhos estejam sempre fitados no Senhor, Pai. E não, Pai, nas circunstâncias, Pai. Abençoa, Pai, esse momento, Pai. Que o Senhor possa ministrar a todos aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que tudo aquilo que venha de mim, Pai, possa ser esquecido, Pai. E seja retido apenas aquilo que é teu, Pai. É o que nós clamamos e oramos no teu santo nome, Jesus. Amém. Bom, esse texto aqui é muito conhecido. Principalmente, né, aquela parte final, quando Pedro responde, né, Senhor, para onde iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E amém. É um texto muito poderoso, muito caro para a minha vida. Assim, não sei se vocês já tiveram algum momento com alguns textos. Eu lembro que eu estava num acampamento de jovens, muito tempo atrás, em Itu. Talvez a Thaís estava lá, foi com o primeiro do Luiz, lá do pastor Luiz. E estava sentado do lado aquele momento pré-culto. O louvor está terminando de ensaiar, já está tendo uma musiquinha. E eu estava sentado do lado de um grande amigo meu, que alguns conhecem aqui, o Digão, Rodrigo Braga. E ele chegou para mim e falou: Bocão, dá uma... Meu apelido é Boca, né? Então você já deve ter escutado a gente falar, né? Quem é das antigas ali. E
falou: Bocão, dá uma olhadinha nesse texto aqui. Já tinha visto esse texto um monte de vezes. Sabe quando você olha o texto, você fala: uau! Você já teve alguma experiência assim? Quando parece que o negócio faz todo sentido, e você fala... E é tremendo mesmo, esse texto me acompanha, já devo ter citado aqui várias vezes, e com certeza Deus ele faz isso com vários outros textos, né? Mas, antes de chegar nessa pergunta, tem um certo contexto, né? E vamos dar uma olhadinha. E nada mais justo da gente falar nesse dia, Natal, virada de ano, né? Apesar de ser apenas uma mudança no calendário, mas parece que todo mundo já tem aquele negócio, não, 1º de janeiro, e que possa ser realmente assim mesmo, que tudo aquilo que a gente não fez, a gente possa fazer, que tudo aquilo que a gente fez, que a gente não deveria fazer, que a gente deixe de fazer, e que o Senhor possa de fato cada vez mais assumir aí todo o controle das nossas vidas. Mas é bom estar aqui, a gente teve cultos abençoados aí, essas últimas semanas, é o 3º domingo que eu estou aqui, né? A Cris é o 2º, porque ela trabalha em outro lugar, mas então a gente tem escutado grandes coisas, né? Grandes palavras. Então, semana passada falamos ali de Jesus, né? O mais desprezado, né? E que a gente possa ser grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor tem dado. E a nossa vida, irmãos e irmãs, né? Eu sei que, no geral, acho que se todo mundo perguntar aqui, se eu perguntar quem quer fazer a vontade de Deus, todo mundo vai levantar a mão, óbvio, né? Eu espero, pelo menos, né? Se chegar uma pessoa e falar: não, olha, eu não quero, estou aqui só para... Então, tudo bem, que possa mudar isso na sua vida. Mas todo mundo quer, né? E a gente tem, na nossa vida, né, escolhas diante de nós. E muitas vezes, irmãos, quem atrapalha a nossa caminhada somos nós mesmos, né? Quando a gente procura buscar aquilo que é da nossa vontade, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente quer, sem consultar o Senhor, né? E que a gente possa buscar sempre a Deus, porque não tem outra opção, né, na nossa vida. A gente viu aqui, né? Não tem suspense nenhum do último versículo. O texto é claro. Pedro fala: para onde iremos? Tu tens a palavra, não tem outro caminho, não existe, não tem outra opção. Então que nesse Natal aqui que nós celebramos a Cristo em 2024, que a nossa vida possa totalmente ser entregue ali para o Senhor, porque não tem outra opção válida para ninguém, e principalmente para nós que declaramos Jesus como Senhor. Não existe outra opção. Mas Jesus, ele estava ali ministrando, e logo no começo a gente vê essa palavra aqui. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E a palavra aqui, se a gente for pegar no grego, no sentido que a palavra duro traz, não é na questão do entendimento. O que Jesus estava ensinando, as pessoas escutaram o que eles falaram, mas sim no sentido de você, né, seguir o ensinamento de Jesus. Então é o duro nesse sentido, de ser algo que pudesse ser difícil. E o que Jesus estava falando? Jesus, um pouquinho antes, ele estava falando sobre comer da sua carne e beber do seu sangue. Ele fala, e evidentemente, irmãos, ele não está falando de algo literal, ele não estava falando sobre canibalismo, nada disso, né? Muito embora talvez alguns judeus possam ter achado estranhos essa palavra, mas é evidente que Jesus não estava falando sobre isso, evidente que não, mas ele já estava apontando também para aquilo que iria acontecer na cruz, do corpo dele que seria moído, do sangue que seria vertido, já estava apontando para a cruz. Claro que teve um escândalo aí com essa pregação, e alguns acharam uma palavra muito dura. Como assim, né? E se a gente for pegar o contexto do capítulo 6, né, Jesus começa o capítulo 6 com a multiplicação dos pães, depois ele anda sobre o mar, depois ele tem a declaração dele ser o pão da vida,
Tem a parte de também a murmuração dos judeus, e tem isso daqui. Então, nesse contexto do capítulo 6, como em muito do Evangelho de João e em todo o Novo Testamento, Jesus ele deixa claro a posição que ele tinha como Deus, e também a questão dele ser exclusivo, né? Do ministério de Jesus, da vida de Jesus, da obra de Jesus, da salvação que Jesus traz. Não existe ninguém que possa trazer qualquer tipo de comparação, no sentido de que falar, ou eu vou ser salvo por Jesus, através, né, daquilo que Jesus fez, ou por outra coisa. Não existe outra coisa. Então, quando Jesus ele declara que, quando ele tem a multiplicação dos pães, ele fala que ele é o pão da vida, então ele declara aquilo que ele é, daquilo que o homem precisa dele, a mulher precisa dele, de comer, de beber. Então Jesus ele é a fonte da vida, Jesus ele é a fonte de tudo. Então ele está trazendo uma palavra ali, em todos os ensinamentos, não só a questão de beber da carne, de beber do sangue, de comer da carne, mas da declaração que deixava claro que Jesus Cristo é Deus. E com certeza era isso que escandalizava os judeus, que não tiveram ainda o entendimento revelado. Porque qualquer pessoa que se declare Deus sem ser Deus, isso é uma heresia. A palavra nos avisa sobre os falsos, né? Falsos cristos e tudo mais. E Jesus ele deixa bem claro a posição dele. E ele fala sobre isso, olha, você precisa de mim. Você precisa comer da minha carne, você precisa beber do meu sangue. Eu sou a fonte da vida para você, para mim. A comida, a bebida. Jesus é a fonte. Não existe, né? Então Jesus ele demonstra toda a posição dele como Deus, como Senhor, como Salvador, né? Então o comer e o beber da carne, evidentemente que está apontando ali para o sacrifício de Cristo, o sangue que foi derramado, o corpo que foi, né? O corpo que foi moído. Então Jesus mostra toda a sua divindade. Se você tem alguma dúvida que Jesus é Deus, lê João. Os primeiros capítulos já falam, não tem dúvida nenhuma. Isso era uma palavra realmente que confrontava. Jesus, né, indo contra ali todo o sistema, né, vigente da época. E o quão atual isso não é, irmãos? Né? Se a gente for pensar aqui posso até colocar nas perseguições, nas palavras que são ditas sobre aqueles que seguem a Jesus, não só aqui, mas no mundo, né? Parece que está tudo ok, menos você seguir a Jesus, né? Porque ele vem trazer uma palavra realmente que traz uma ruptura, né? Não dá para a gente pensar numa vida com Jesus e achar que vai ser a mesma coisa. Não, você só vai na igreja de domingo, é quase igual. Você tem uma das coisas mais espetaculares que a gente testemunha, é uma conversão. A conversão é algo tão poderoso, é algo tão marcante, e ao mesmo tempo assim tão, para mim, nem para entender direito, como é que você pode chegar num lugar, sentar, algum dos exemplos, né? Escutar uma palavra de 20, 30, 40 minutos, e você está pronto para mudar a sua vida. Porque a conversão, você fala, a conversão genuína, você olha para trás e fala, Senhor, isso aqui não aproveita nada, do ponto de vista da eternidade. Claro, se você é casado, tem filho, óbvio que isso é uma bênção, mas do ponto de vista da salvação, nada do que eu fiz valeu. Nada do que eu fiz foi importante. E aí, como se realmente uma escama caísse, você fala, Senhor, eu preciso de Ti. É só o Senhor. Eu abro mão de tudo.
E aí nesse tudo tem tradições, às vezes, de gerações de família, coisas que você talvez achasse que você nunca ia parar de fazer, e de repente você para naturalmente. A conversão é algo tão poderoso, que não dá para a gente viver uma vida parecida com aquilo que a gente viveu. Eu lembro de uma pregação do Paul Washer, que ele fala, olha, imagina uma pessoa chega e fala, olha, eu me atrasei um pouquinho, porque eu fui atropelado por um caminhão. Ele fazendo uma comparação ali com a conversão. Aí ele fala, mas você foi atropelado por um caminhão? Então de duas uma, né? Ou o cara é louco, ou ele está mentindo, né? Em que sentido? Porque a conversão é algo tão forte, tão poderoso, que você tem que mudar. Se você for atropelado por um caminhão, se você não morreu, você vai estar no hospital, lutando pela vida ali. E a conversão é tremendo. E isso é algo que eu imagino que o mundo deve de fato temer mesmo. E Jesus, ele fala dessa exclusividade, né? E as pessoas falam aí que quão duro foi esse discurso. Só que Jesus, ele não volta atrás. Pelo contrário, ele cacifa mais ainda. Porque ele fala, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou, isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Então Jesus aqui, né, o ensinamento de Jesus, ele contrapõe o mundo. E isso pode escandalizar realmente, porque isso vai de encontro a tudo aquilo, causa essa reação negativa, e ele fala da ascensão dele. Falou, isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Então Jesus, né, ele fala da sua ascensão, ele ratifica aquilo que da posição de Deus, a posição de Senhor, a posição de Salvador. Ele fala, olha, se isso vos escandaliza, imagine então quando eu subir. Irmãos, se a nossa pregação escandaliza o mundo, imagina quando tiver o arrebatamento. Imagina quando as profecias que ainda faltam se cumprirem. Imagina aquela pessoa que escutou a palavra e não quis, e de repente, isso vão ser bonzinho, né? Porque às vezes a pessoa pode descobrir depois que morreu, aí não vai dar tempo mais. Então a própria palavra de Deus, irmãos, a gente pode ter toda a confiança, né? Porque é melhor a pessoa se escandalizar agora, do que pelo nosso silêncio descobrir depois. Falou, mas eu não sabia de nada, ou não entendi, ou não me explicaram. Então Jesus, ele confronta isso, ele fala da ascensão. E todos os fatos bíblicos, irmãos, todas as profecias, isso nos dão todo o respaldo. Que a gente não retenha a palavra do Senhor. Pelo contrário, mas se a gente tem uma oportunidade, que a gente possa pregar. Que a gente possa pregar. Se a pessoa se escandalizar, se a pessoa te xingar, se a pessoa te humilhar, se a pessoa zombar de vocês, paciência. Paciência. Mas é melhor isso, e a pessoa ter uma chance. Porque uma hora, irmãos, a vingança é de Deus, irmãos, a gente não precisa se preocupar com isso. E acho nem que Deus se preocupa também. Porque os próprios fatos vão testemunhar. Mas aqueles que negaram, aqueles que zombaram, aqueles que não acreditaram, né, muitos desses estão aqui, né? Eu não sei. Alguém aqui antes se converteu, fez uma piadinha de crente? Eu levanto a mão. Eu fazia lá em casa com a minha mãe. E outras pessoas também, né? E estamos aqui, pregando. Então assim, por isso que é bom, as pessoas falaram. E uma gozação aqui, uma gozação ali, de repente o negócio começa a fazer sentido, de repente, e pum. A palavra não fala? Um vai plantar, o outro vai regar, e o outro vai colher.
É claro que todo mundo quer estar aqui na colheita. É o mais legal, é óbvio, né? Agora, às vezes que você está colhendo, irmãos, teve gente que foi lá e penou, e pregou, e falou, e foi xingado, aí depois, uma hora vai acontecer. Mas essas pessoas que porventura não acreditarem, eles vão, o tempo vai mostrar, não nessa frase do mundo, mas o tempo vai mostrar porque as profecias vão se cumprir. As palavras do Senhor vão se cumprir. Então que a gente não retenha aí. Jesus fala isso daí, vocês se escandalizam agora, imagine então quando vocês me verem subir. Então se eles se escandalizam agora, vamos pregar, gente, pregar mais ainda. Escandalizou, então vou pregar mais então. Porque é melhor você se escandalizar agora e não ter uma surpresa depois. Não sei se vai ser surpresa, porque ele foi avisado, né? Mas de não ter isso daí, mas sabe, é importante, né, a gente pensar sobre isso. E Jesus, ele sabia quem estava lá, né? Ele sabia quem estava lá, sabia aqueles que criam, sabia aqueles que não criam, né? E ele deixa bem claro que o escândalo ali não ia reter a palavra dele. E ele continua, né? E ele fala que o espírito vivifica, a carne nada aproveita. A nossa conversão, irmãos, a nossa vida com Deus, ela é baseada naquilo que é espiritual. A carne, ela está fora. O espírito vivifica. É claro que vai tocar na nossa carne, vai fazer tudo aquilo tal, né? Mas o espírito vivifica, a carne nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espíritos e são vida. Contudo há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde os princípios quais eram os que criam e os que não criam, e quem o havia de trair, e prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim, senão pelo Pai lhe for concedido. O espírito vivifica, tanto no que se refere à nossa compreensão da palavra, bem como na certeza que nós temos também na ascensão de Jesus. O Espírito Santo, ele nos ilumina diariamente. Nós somos salvos porque o Espírito Santo nos convenceu. Nós caminhamos a nossa vida em santidade, buscando aquilo que o Senhor nos dá, buscando aquilo que o Senhor tem para nós, porque o Espírito Santo nos guia. Então, por mais que tudo aconteça aqui na nossa vida, né, nós estamos aqui ainda presos nesse corpo carnal, mas é o Espírito que vivifica, é o Espírito que nos guia. Jesus, ele sabia disso, e já tinha até a promessa. Então aqui Jesus também já aponta também, a gente pode colocar até para depois, porque quando ele ia, depois da ascensão, o Espírito Santo, ele foi enviado de uma maneira, lá em Pentecostes, né, de uma maneira plena, que habita em nós, e nós temos essa vida com o Espírito Santo. Então a nossa vida é baseada no Espírito, e traz as consequências, evidentemente, para a nossa vida carnal, claro. Se a gente vive pela fé, se a gente vive pelo Espírito, e realmente de uma forma... Aliás, o Netflix agora tem as 3 temporadas, então já pode ver. Mas imagina você estar andando ali, Jesus está ali, você conseguir encostar em Jesus. As pessoas ali receberam a comida de Jesus, receberam o ensinamento de Jesus. Aí veio uma palavra um pouquinho mais difícil no cumprimento, que eu não sei, entregar a vida para Jesus, talvez, não sei, não deveria ser. E as pessoas foram embora, as pessoas abandonaram. Olha o peso dessa decisão, irmãos. As pessoas conseguiram ali. Porque às vezes aqui eu prego aqui, o Haroldo prega, a Fúvia prega, os pregadores aqui da casa, o Renan, Thaís, o pastor Marcelo, o Gil, todo mundo aqui, os convidados. É fácil, né? Estou virando as costas aqui para o Renato, mas imagina se Jesus estivesse aqui, ele, em pessoa, como ele estava lá. Ele estava lá. Eu não sei, mas eu imagino que por mais que a gente possa ter unção, por mais que a gente possa ser... Você escutar a palavra direto de Jesus, devia ser um negócio assim,
especialíssimo. E aí, irmãos, a gente começa a ver a questão realmente da conversão, porque nem o fato de Jesus estar lá em pessoa seguraram aquele povo. O povo foi embora. O povo deixou Jesus. Aqui fala que deixaram de seguir a Jesus. Porque Jesus pediu, olha, deixa o seu Senhor da sua vida, come da minha carne, bebe do meu sangue, se alimenta de mim aqui, e você vai estar tranquilo. As pessoas foram embora. Então a importância, irmãos, a gente ter um relacionamento com o Senhor, porque se a gente está atrás de Deus, por qualquer outra coisa que não seja Ele, quando der um problema nessa coisa, você vai abandonar, e vai mesmo. Olha o exemplo aqui, as pessoas ali escutando, talvez quem estivesse pertinho de Jesus, ia sentir o cheiro de Jesus, encostar ali em Jesus. As pessoas foram embora, porque não entenderam nada, Aqui, Jesus, a vida com Deus é tão boa, irmãos, tão boa, mas a gente tem que buscar Ele por Ele. Quando a gente busca Ele, o resto, irmãos, Ele vai cuidar, é consequência. A gente não busca por causa do bem material, não, a gente busca porque Ele é Deus, porque Ele é digno. A gente adora o Senhor porque Ele é digno de adoração. Por isso que não importa se a gente chegou aqui na igreja, se a gente está na nossa casa, poxa, os boletos estão chegando, a conta está lá, aparentemente está difícil. Mas quando a gente para adorar, você fala, Senhor, não importa isso que eu te adoro, porque você é digno de receber. A gente não adora porque Ele fez alguma coisa para nós. A gente agradece, lógico, mas a adoração, Deus recebe porque Ele tem dignidade para receber. Porque, por Ele ser Deus, Ele merece essa adoração. É um dever nosso, literalmente. E Ele é tão bom porque quando a gente faz isso ainda é uma delícia ainda. A gente experimenta isso. Mas as pessoas foram embora. E aí Jesus se viu ali, com menos, e pergunta para os 12. Faz a pergunta, né? E vocês? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus, porventura quereis também vós outros retirai-vos? Claro que aqui Jesus estava trazendo uma prova, né, um teste ali, né, para ele, né? Porque eles ficaram, né? A nossa vida com Jesus não é baseada no mundo, irmãos. É baseada na palavra aqui, ó, no Espírito, na palavra. O mundo pode falar uma coisa, essa palavra fala outra, pode acreditar na palavra que você vai se dar bem. E você já deve ter experiência disso. Como Deus agiu de uma forma inesperada. E Ele fez. Quando você achava que não tinha mais jeito, Deus fez. Quando você falava, não, mas agora isso nem Deus resolve, Ele resolve. Essa frase não existe. Mas Ele pergunta para ele, então Ele traz essa prova, então Jesus pergunta isso, né? E Pedro, né? Pedro é o reflexo do ser humano na sua maior, né? A gente já falou aqui algumas vezes, mas no seu maior conceito que pode existir, né? Como ele vai, né, do alto para o baixo, assim, como nunca, como ninguém, ou como nós, né? Quem aqui nunca saiu, não, eu amo Jesus, eu vou morrer por Jesus. Aí dá 2 voltinhas, estou brigando com a esposa ali no carro, né? Desculpa, amor, te amo. Porque eu já fiz isso, tá, irmãos? Vou falar, não, já fiz isso. Mas Jesus é algo que, né? Então ele faz, Pedro ele tem esse, Pedro ele mostra de fato, né?
declarações atrás de declarações que a gente prega, que está aqui, quando ele tem essa comunhão com o Espírito mesmo, ele recebe do Espírito Santo e ele fala. É uma resposta tão óbvia, né? Tão poderosa. Tiagão, tá aí? Faz a nossa, porque lá não tem o Tiagão lá para tocar o teclado, né? Faz falta. Mas, e essa é uma pergunta, irmãos, que a gente tem que pensar para nós. Será que a gente nunca escolheu um outro caminho e quebrou a cara? Porque ele pergunta, mas, ok, né? A palavra está pregada, e vocês não querem ir embora também? Eles ficaram, então Jesus fez essa pergunta, claro, para... E aí ele responde, né? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E aí, irmãos, com base nessa declaração, né, deixa tão claro que não tem outro caminho, né? Consegue colocar o versículo, ou não? Se der o 68, se conseguir, não sei como é que está aí o sistema aí, mas aqui, ó, tu tens a palavra da vida eterna. Jesus, que nós celebramos hoje, e nós celebramos todos os dias. Tu tens a palavra da vida eterna. E com base nisso a gente pode fazer a pergunta: existe algum outro lugar que existe a palavra da vida eterna? Não existe. A resposta de Pedro parece algo tão lógico, né? Tão claro. Porque ter recebido a vida eterna de Cristo deveria pelo menos nos impossibilitar de deixá-lo. Porque não faz sentido. Você vai fazer uma troca? Então você vai sair da vida eterna para onde não tem a vida eterna? Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Você acha que as pessoas lá fora também não passam dificuldade? Só que elas passam sem Cristo. Com Cristo a gente tem esperança. As coisas vão mudar, irmão. Deus, Ele vai fazer. E Ele está fazendo. Porque a gente tem esperança, vida eterna. Não existe outro lugar para ir. Não existe outro lugar que a gente possa estar, que a gente vai receber a palavra da vida eterna. E Pedro pergunta para Jesus: mas Jesus, para onde que a gente pode ir? Não tem. Se você está com Jesus, você já está no melhor lugar. As coisas que, porventura, as lutas que acontecem, Ele sabe de tudo isso, irmãos. Ele vai te carregar nesse momento. Ele vai te pegar no colo. Ele vai tratar, Ele vai te ensinar, me ensinar. Ele faz coisas, sabe? E às vezes a gente nem espera. Vou contar rapidinho aqui. Alguns anos atrás a gente passou uma fase muito difícil. O Haroldo e a Silvia acompanharam a gente, muito, muito difícil. Sabe quando tudo dá errado? E a gente estava vindo, minha mãe morava na Granja, a gente estava indo passar um fim de semana na casa da minha mãe. Aí eu tinha um valorzinho para receber, irmão, R$100. R$100. Aí eu passei a conta errada para a pessoa. Caiu numa conta, um cheque especial ali já, sabe? Já entra de um lado, já vai para o outro. Já nada. E a gente ficou meio, né?
chateado, a Cris ali fez uma oração ali e tal. E mal sabia a gente chegou domingo ali na Aldebaran, terminou um culto, aí um casal chamou a gente para conversar, aí entregou um envelopinho para a gente assim, que a gente pôde ir no mercado, né? Estão aqui no nosso meio hoje. E como o Senhor cuida da gente. Como o Senhor cuida da gente. Parecia ali, Henriquinho era pequenininho, né? E o Senhor cuida, porque a gente pode ter esperança. Esse é um exemplo tão simples, tão simples. Mas não tem outro lugar para a gente ir, porque em Jesus Ele cuida da gente, né? E Ele levanta também às vezes pessoas, casais, famílias. Não sei nem se o casal lembra quem é, né? Mas eu lembro, o Senhor lembra, e eu agradeço. E o Senhor vai fazer também pílulas ali, né? Às vezes Ele dá algumas pílulas até vir a solução final, mas a vida com Jesus, irmãos, a gente não pode desistir nunca. Então a gente está aqui falando de Jesus, o Natal, Jesus, Ele nasceu, Ele fez, mas quando vier a dificuldade, e quando vier o problema, e quando vier a luta, quando vier a dúvida, você lembra dessa palavra, mas para onde eu vou? Se tu tens a palavra da vida eterna, não existe outro lugar. Então que nesse ano, irmãos, não precisa esperar da dia 1º, pode ser agora, que realmente a gente possa refletir sobre isso. E quando a gente pensar em fazer alguma coisa pela nossa força, na nossa sabedoria, sem consultar o Senhor, sem buscar os caminhos do Senhor, a gente possa lembrar disso. Não tem outro lugar. Ninguém tem palavras melhores para você do que Jesus. Ninguém. Porque Ele nos dá vida eterna. E vida eterna, irmãos, além da vida que a gente vai estar lá, vida eterna é esperança, é a certeza que nós temos para onde a gente vai. Curva a sua cabeça, deixa eu falar uma coisa. E eu não sei se tem alguém aqui que veio visitar, às vezes tem alguém aqui que está aqui que nunca escutou falar de Jesus, e eu queria dar essa oportunidade para vocês, irmão, para você. Se você quer ter essa vida com esperança, se você quer ter a vida eterna, você precisa de Jesus, porque Jesus lá na cruz, como Ele já falou aqui, do corpo e do sangue, Ele morreu por nós, em nosso lugar, para satisfazer ali a ira. E Ele te chama hoje. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, deixa Cristo nascer em você hoje. Se você quer entregar a sua vida para Cristo, só levantar a mão aqui. Não sei se você está aqui visitando, mas eu quero te dar essa oportunidade, que Ele pode mudar a sua vida, porque como a gente viu aqui, a vida eterna. Tem alguém aqui? Amém. Vamos orar então, irmãos. Aleluia. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Nós entregamos, Pai, a nossa vida a Ti, Pai, por completo. E declaramos aqui, Pai, que não temos para onde ir, Pai, porque já estamos, Pai, no melhor lugar, Pai, porque estamos no lugar da vida eterna, Pai. Estamos com o Senhor, estamos na Sua companhia, e Tu tens a palavra da vida eterna, Pai. E só Tu tens a palavra da vida eterna, Pai. Então que possamos, Pai, nesse Natal, Pai, nesse ano novo, Pai, estamos totalmente entregues ao Senhor, Pai.
porque não existe outro lugar. Não existe outro lugar que a gente possa estar, Pai, que vamos ter, não a palavra da vida eterna, a comunhão contigo, o teu amor, o teu cuidado, porque o Senhor é o único Deus, verdadeiro Deus, o único Salvador, o único Senhor. E nós declaramos aqui a nossa dependência total do Senhor. E mesmo, Pai, se porventura, Pai, lutas vierem, recebermos algum ensinamento difícil, Pai, nós declaramos aqui, Pai, que nós não te deixamos. Não somos daqueles que retrocedem, Pai, mas somos daqueles que avançam no Senhor, Pai. Jesus. É o que nós oramos no teu santo nome, Jesus. Amém. Aleluia. Sim, Senhor.